Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu sou a Paola Iaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade e também professora de yoga. E aqui eu compartilho reflexões, práticas e temas que estão vivos dentro da nossa comunidade Alma Flow, um movimento que acontece tanto no online quanto no presencial, sempre trazendo aquilo que pode te ajudar a navegar a energia da semana com mais consciência, presença e conexão. Primeiro, obrigada por estarem aqui comigo. É sempre muito bom sentir essa troca, receber as mensagens de vocês e saber que essas conversas chegam de alguma forma ao coração de quem escuta. E que mês, né, gente? Parece que tá tudo passando muito rápido. A gente está agora no fim da alunação do mês de peixes, um momento muito interessante energeticamente. Lembrando que quando eu falo isso é sempre seguindo um calendário cabalístico, falando da energia por essa perspectiva. E já já a gente começa a sentir a transição para o ano novo astrológico que acontece na lua nova do mês de Áries. E na tradição da Cabala, inclusive, os 12 primeiros dias após essa lua nova representam energeticamente os 12 meses do ano. Cada dia carrega a vibração de um mês diferente, como se fosse uma oportunidade de plantar sementes de consciência para todo o ciclo que está iniciando. E eu tô assim, mega animada, porque a gente vai ritualizar esse momento juntos, né? No dia 21, a gente vai ter um aulão gratuito lá no Shopping Vale Sul, aqui em São José dos Campos. Vai ser um encontro muito especial às 10 horas da manhã, com práticas, surpresas e essa sensação gostosa de começar um novo ciclo juntos. E logo depois, no dia 29, domingo, às 8 da manhã, a gente vai ter um aulão mega especial no Posto 12, com café da manhã, um dia inteiro de convivência. O espaço é lindo, cercado de natureza. Também em São José dos Campos, com um deck lindo, areia, e estar em contato com a terra e com esses elementos sempre ajuda o corpo a descarregar a tensão e se reorganizar energeticamente. E hoje, inclusive, foi um dia que eu senti muito isso no corpo. Não fui no Posto 12. Quem quiser saber também mais informações, você pode encontrar isso lá no meu Instagram, tá? Mas voltando ao assunto, hoje eu fui fazer um shiatsu. E durante 60 minutos da sessão eu fiquei praticamente em silêncio, assim, só observando o processo. E em alguns momentos doía bastante certos pontos, né? E isso me fez pensar algo muito cabalístico. E às vezes é justamente onde dói que existe algo sendo liberado. Só entre parênteses, vocês vão ouvir ruídos, barulhos acontecendo, a vida acontecendo ao meu redor, porque eu estou gravando direto aqui do meu celular, então não tem microfone, não tem edição, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir receber a mensagem muito bem. Enfim, voltando. O shiatsu eu faço de tempos em tempos, eu gosto bastante, porque trabalha com os meridianos energéticos, que na tradição do yoga são semelhantes aos nadis, que são esses canais sutis por onde a energia vital circula no corpo. Então, quando esses canais estão tensionados ou bloqueados, o corpo e a mente também sentem isso. Então, sair dali foi assim como dar um reset, sabe? Talvez por isso que hoje minha voz vai estar um pouco mais calma, tá mais lunar, eu tô gravando à noite. Geralmente eu gravo isso durante o dia, então eu tô assim bem mais na energia mais lunar, assim, esse clima mais lunar. E antes da gente entrar no tema da semana, eu também queria agradecer muito pelas mensagens que recebi nos últimos dias, especialmente sobre o post que fiz relacionado ao Dia da Mulher, que foi um vídeo que gravei a convite da minha amiga Luana, dentro da campanha Não Me Dê Parabéns, Me Dê Segurança, é uma hashtag, se você clicar, você pode encontrar mais vídeos e também a campanha, mais informações sobre essa campanha que ela está fazendo, muito interessante. E eu compartilhei um pouco da minha história, daquilo que eu já atravessei ao longo da vida, né? Obviamente que eu não falei tudo, falei algumas coisas, não tinha como falar tanta coisa e aprofundar tanto, mas foi um vídeo muito impactante. E sempre existe um certo desconforto em se expor, né? Mas, ao mesmo tempo, eu senti muita verdade em falar daquele lugar, eu estava à vontade. Eu só compartilhei partes da minha história que já foram muito trabalhadas em terapia
e em processos de autoconhecimento. Porque quando a gente trabalha facilitando processos de transformação, especialmente com mulheres, como eu faço, é sim importante mostrar que existe um caminho real de travessia, que a cura ela não é teórica, senão fica parecendo aquela coisa, né? A pessoa fez um cursinho de fim de semana, pronto, agora ela é a curandeira de todo mundo. E não é essa a minha vida, não é esse o meu processo. É um processo vivido, né? E eu tenho certeza que chegou a tanta gente por conta dessa verdade. E foi muito bonito ver tantas mulheres se reconhecendo naquele relato e vindo conversar comigo. Foi interessante ver que pouquíssimos homens se manifestaram, mas os poucos vieram falar comigo até no privado e eu fiquei muito feliz assim de ver que colegas da época de escola, né, que eu não falava há tanto tempo, vieram conversar e me lembrar, né, de quem eu sou, de como eles me veem e tudo mais. Foi muito gostoso. E é importante para mim, né, que esse espaço continue sendo um espaço de verdade, de troca, de consciência. Isso fortaleceu ainda mais a nossa rede, o campo do Alma Flow. E a vida ela está sempre em movimento, né? Então eu estou vendo que tem muita gente saindo do campo e ao mesmo tempo muita gente chegando e pessoas incríveis alinhadas com o movimento que a gente está vivendo. E eu sinto que é exatamente isso que está acontecendo dentro do Alma Flow. E falando da energia dessa semana, a gente está ainda no mês de Peixes, e Peixes é um período muito ligado a Netuno, que são as águas profundas do inconsciente, aquelas águas misteriosas onde muitas vezes ficam guardadas partes de nós que preferimos não olhar. E esse mês, energeticamente, é quase como um convite para enxergar as nossas sombras, aquelas partes que às vezes a gente evita ver. As inseguranças, os medos, as dúvidas que ficam escondidos dentro de nós. E é justamente nesses pontos que a mente começa a manipular a gente, que a gente chama do Amalek, né? Na Cabala. Vem a dúvida, daí a dúvida gera um medo, o medo vai virando às vezes uma raiva, e a raiva vai virando um desespero, e quando a gente percebe, a gente já está preso em estados de tristeza, ansiedade ou até depressão. Por isso que nesse período é tão importante o trabalho da nossa consciência. Não é um mês para fugir das suas emoções, é um mês para você olhar para elas com muita maturidade. E algo muito bonito que eu estava refletindo hoje, depois do meu shiatsu, eu vou falar um pouco do meu shiatsu, porque foi muito assim, nossa, cada parte do corpo. E a gente que estuda, né, eu que estudo muito sobre o lado terapêutico do corpo e somático, então os pontos que ia apertando e doía, eu já sabia de onde era. Isso aqui é sobre, aqui relacionamento, trabalho, financeiro, coração cardíaco, isso aqui, sabe, muito interessante. Mas eu tentei também soltar, né, respirar bastante, o que eu mais foquei foi a respiração. Durante a sessão, né, em alguns momentos, a terapeuta, ela pressionava certos pontos e doía muito, né? E daí ela chegava e falava assim, você quer que eu faça mais leve? Mas aí eu percebia que justamente onde doía mais era onde algo que estava sendo liberado. Então eu respirava e falava para ela, não, continua. Não de um modo masoquista, entendeu? Mas assim, estava suportável, mas estava doendo. Então eu trouxe toda essa sabedoria de, não, eu tenho que respirar nesse desconforto aqui, sabe? Isso me lembrou demais o ensinamento cabalístico. Porque a gente constrói a certeza nas pequenas situações da nossa vida. Isso que eu quero que você lembre sempre, isso é uma sabedoria cabalística muito importante. A gente constrói a certeza nas pequenas situações da nossa vida. Então é quando algo está incomodando, quando alguém cancela um compromisso, quando o plano muda, quando algo não sai como você esperava. A reação é reclamar. É automático, reagir, entrar na frustração. Isso aconteceu comigo essa semana algumas vezes. Eu não deixei de me posicionar, mas eu fiquei no desconforto. O ensinamento aqui é esse, é pausar e sentir. Então eu pausei várias vezes essa semana, senti o calor chegar, vontade de explodir e falar assim, não, deixa passar, 90 segundos passa essa emoção. E daí eu vou me posicionar de uma forma onde eu seja proativa. E é isso, a liberação acontece exatamente depois do desconforto.
Depois que ela apertou o ponto lá, a terapeuta estava pressionando, o corpo sentindo dor. Respirei, porque se você resiste, o músculo trava. Então, quanto mais eu respirava, o bloqueio ia se abrindo. Na vida é a mesma coisa. O desafio vai pressionar um ponto da nossa alma. Se a gente reage com drama, culpa, fuga, o bloqueio vai continuar. Mas quando você respira e sustenta a consciência, algo começa a se dissolver. E eu acho que esse mês de peixes, ele está trazendo muito isso para o coletivo. A gente está vendo tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no mundo, guerras, tensões entre países, conflitos políticos, escândalos sendo revelados, histórias que parecem assim de repente nas notícias. Tudo parece muito intenso, mas espiritualmente muitas vezes é como aquela pressão do ponto do shiatsu, entendeu? Algo que estava escondido, que vem à superfície antes de ser liberado. E isso também acontece no nosso dia a dia. Pode ser algo pequeno, um conflito no trabalho, uma conversa difícil no relacionamento, uma frustração com um plano que não deu certo. Esses pequenos momentos é a vida pressionando esse ponto dentro de nós. Então é sempre importante lembrar, eu vou respirar e atravessar o processo ou eu vou reagir automaticamente? E cada pessoa vai viver esse processo de uma forma diferente. Cada um está no momento da vida, num ciclo interno, em uma etapa de consciência. Inclusive, se a gente olha pela lente do desenho humano, por exemplo, um manifestador, um gerador, um projetor, um refletor, eles vivem processos de forma completamente diferente. E cada um da aura, do grupo de auras, ainda assim mais diferente, entende? Porque cada um tem um jeito de lidar com pressão, com desafio, com decisões, com o seu desenho, com o seu mapa, com a sua missão de alma. Então, não existe uma única forma de atravessar esse momento. Então, por exemplo, essa semana, eu sei que não é recomendado você olhar para o céu quando está acontecendo um eclipse. Isso nas aulas que eu aprendo de Cabala e até algumas aulas de Vedanta que eu assisto, eu entendo que não é recomendado. Ou linhas diferentes de autoconhecimento entendem isso. E eu tenho um amigo que ele falou assim, eu falei assim, tá tudo bem, semana tá pesada para você? Não, minha semana tá ótima, sabe? Porque se você ficar colocando atenção em coisas negativas, a semana vai ser ruim. É a verdade dele e ele tá certo. Então, assim, provavelmente, de acordo com o mapa dele, a história de vida que ele já tá passando, o processo de BO da vida dele foi 2 anos atrás. Entende? E agora, de tanto BO 2 anos atrás, de acordo com o mapa, com o histórico dele, agora ele está colhendo os frutos de um processo que ele curou e ele atravessou, entende? E ao mesmo tempo ele fortalece a mente dele vendo as coisas como algo positivo. Mas tem outras pessoas que estão ruindo agora, estão passando por outros processos agora. Então cada um está no momento. Mas o que é importante para todo mundo é refletir o quê? Sobre como a gente está reagindo à vida. E daí vem até o ponto desse meu amigo de falar, não, minha vida está ótima. E eu sei que ele está cheio de desafio em relação à família, em relação a ele ajudar pessoas, em relação ao trabalho, mas ele repete e ele nem é uma pessoa que acende incenso e pratica yoga, entendeu? É uma pessoa que está totalmente ligada nessa vida matéria, nesse momento, né? O trabalho exige isso. Mas o lado espiritual dele está muito forte, que é esse. Como eu estou reagindo à vida? Então, quando a gente começa a expandir um pouco mais a nossa consciência, surge também uma pergunta muito profunda. Como que eu posso estar completamente feliz, né? Se existem tantas pessoas sofrendo ao meu redor? Porque a gente vê amigos passando por dificuldade, a gente vê pessoas que a gente ama, enfrentando muitas dores, a gente vê o mundo passando por momentos de tensão, guerra, conflito, e a alma começa a perceber que a felicidade verdadeira não é só individual. Existe uma maturidade espiritual em perceber que a felicidade do outro também faz parte da nossa felicidade. Espiritualmente, a nossa evolução caminha para esse lugar. Como que a gente consegue aprender a se alegrar com o bem do outro? Então, como que eu fico feliz pelo sucesso do meu amigo? Que o meu amigo está bem sucedido, a minha amiga está bem sucedida, como que eu consigo sentir essa alegria junto com essa pessoa? Como que eu consigo realmente vibrar? Como aconteceu comigo, sei lá, eu lembro isso
quando eu fiz a minha conversão, não, quando eu participei da conversão de uma amiga minha, eu chorava junto com ela como se tivesse sido eu convertida ali, porque eu senti tanto aquela alegria dela que eu me contagiei, sabe? E não só isso, como que você leva essas suas amizades de você estar num lugar e ver uma oportunidade aparecer e você lembrar de um amigo que totalmente se conecta com essa oportunidade e fala assim, eu conheço essa pessoa aqui, porque você quer ver a felicidade da outra pessoa e não ficar pelas costas denegrindo a imagem de pessoas que você pela frente diz que é amigo, sabe? Como que a gente aprende a sentir que estamos todos conectados? Mas para chegar nesse lugar, existem 2 caminhos possíveis, o caminho do amor ou o caminho da dor. Então, às vezes, a gente aprende através da consciência, da prática, da reflexão, e às vezes a gente aprende através das experiências difíceis que a vida traz. Olha, esse momento é o iFood, né? Todos os iFoods vão chegar aqui, vocês vão ouvir bastante barulho de moto. Não sou eu que estou pedindo iFood, tá? Não estou fazendo propaganda também. Mas é isso, esse processo, eu vi um professor de Cabala falando sobre, tem a ver com a árvore, né? Que é um processo parecido com o crescimento de uma árvore. Primeiro vem a semente, depois o broto, depois as folhas, depois o fruto. E no começo do fruto pode ser amargo, mas com o tempo ele se torna doce. Ou seja, muitas vezes aquilo que parece difícil agora está simplesmente fazendo parte de um processo maior de amadurecimento e a gente não sabe. Por isso que é tão importante prestar atenção no que a gente está alimentando dentro de nós nesse momento. Porque realmente, ainda mais com Mercúrio retrógrado em signos de água, né? Então, tá todo mundo debaixo da água, não conseguindo ouvir direito o que o outro tá falando, sabe? As comunicações são tipo assim, tem uma pessoa que não tá ouvindo bem o que o outro tá falando. Tá essa bagunça, principalmente nesse momento, com muito ruído de comunicação. Então, aquilo que você lê, aquilo que você escuta, as pessoas com quem você convive, tudo isso alimenta a sua mente e a sua alma. Então, quando a gente vê notícias difíceis do mundo, guerra, conflito, tensão, é muito mais fácil cair no medo e no desespero. Mas tem uma outra forma de você olhar, não é negar a realidade, porque ela existe, mas se perguntar, o que essa situação está me convidando a transformar dentro de mim? Talvez acordar um pouco mais cedo, ser mais gentil, perdoar mais rápido, sair da zona de conforto, compartilhar mais luz no mundo. Eu li até um texto, eu postei. Aonde que está o texto? Que eu até coloquei para vocês aqui. Achei. Ordene as situações da sua vida, priorize as situações mais importantes, organize a sua vida e não vá para a procrastinação, vá direto para a solução do problema ao invés de potencializar o tempo todo cada vez mais. Não tem espaço para perdas constantes de energia e tantos contratempos. Então, assim, a gente está num momento que tem que prestar atenção para onde a gente está colocando a nossa atenção. Porque toda situação da vida pode se tornar um convite para a consciência crescer. E se você fica muito na picuinha, ainda mais nesse momento que está tudo acontecendo muito rápido e tanta densidade, a gente vai para o buraco. Quando a gente consegue ser assim, proativo, algo dentro da gente se fortalece. A gente começa a perceber que mesmo em meio ao caos, existe um movimento maior de transformação acontecendo. E talvez seja exatamente isso que esse momento do mundo esteja nos pedindo: mais consciência, mais presença, mais responsabilidade espiritual sobre quem a gente escolhe ser. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja a postura que a gente escolhe ter diante da vida. Porque é muito fácil a gente ficar no lugar de apontar o dedo. O fulano tem que mudar. O mundo está errado, tal pessoa tinha que fazer diferente. Esse país está assim por causa disso, daquilo. Mas a verdade é que a transformação começa sempre do lugar mais difícil, de olhar para dentro de nós. E esse é o período agora, no final desse mês de peixes, com o eclipse acontecendo, que já aconteceu, né? Tantas revelações do mundo, tantas tensões. Tudo isso serve como um espelho para a gente. E não dá para a gente entrar no medo. Então, presta atenção também com quem vocês estão andando. Porque eu lembro muito bem, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo.
Eu lembro muito bem com um grupo de pessoas que eu andava por um tempo lá na minha antiga cidade, que não preciso ficar falando, onde eu morei, parará, que vocês já sabem. Lá eu andava com um grupo de pessoas que era todo mundo com essa consciência cabalística muito forte. Eu via assim que vivia muito aquilo, sabe? E eu conseguia ver beleza em tudo. Eu cheguei aqui e foi importante, tá? Eu não tô me colocando no lugar de vítima, não, porque é a gente que escolhe se retirar também. E foi isso que eu fiz e que eu tento fazer. Quando eu tô perto de uma pessoa, porque eu lembro disso que foi um baque para mim. Eu me incomodava de ficar vendo assim, ou pessoas da minha família reclamando o tempo todo, né? Porque eu voltei, vim direto para casa da minha família. Pessoas reclamando o tempo todo das coisas, e daí família de pessoas do meu convívio também, sabe? Tudo reclama, tudo dói. Ai, hoje eu acordei, ai, tô com dor aqui. Ai, hoje eu tô com dor na lombar. Ai, hoje eu tô com dor de cabeça. Ai, hoje eu tô com não sei o quê. Ai, menina, você viu que fulano fez não sei o quê? Nossa, você entra numa névoa que quando você vê, tá você falando também. Tá você também reclamando das coisas. Então, assim, eu não estou falando isso para apontar o dedo que essas pessoas tinham que fazer diferente, porque elas estão no nível de consciência que elas estão. Não é simplesmente a culpa, né? É o ambiente, tudo isso desfavorece. Às vezes a pessoa está com problemas financeiros ou realmente com um sério problema de saúde, e é muito difícil ter uma lente positiva nesses momentos. E eu sei porque eu também passei por isso. Mas não dá para a gente ficar entrando mais nessa densidade, principalmente vocês que escutam não só o meu podcast, que eu sei que vocês escutam o meu, mas vocês escutam de várias pessoas de autoconhecimento, que falam de autoconhecimento, que falam de saúde. Então, assim, para a gente que estuda e está na busca, não dá, a gente tem que ficar no orar e vigiar mesmo, assim, o tempo todo. Então, sempre se questiona, como que eu estou organizando a minha vida agora? Como que está a minha rotina? Como que eu estou andando? Quais são os ambientes que eu estou frequentando? Quais são as conversas que eu estou alimentando? Para onde está indo a minha atenção? Porque algo existe muito forte no mundo, né? A internet, os algoritmos, as redes sociais, todas estão competindo pela nossa atenção. E muitas vezes a gente acha que o problema é falta de tempo, mas não é sobre o tempo, é que todo mundo tem as 24 horas. A real questão é que a gente está colocando a nossa atenção em lugares errados. Lugares que estão distraindo a gente do que a gente realmente quer alcançar e fazer. A atenção, ela direciona o tempo. Então, se a atenção está dispersa, o tempo também se dispersa. E eu também tenho pensado muito sobre isso, sobre até a minha vida nos últimos dias. Estou tentando ficar menos tempo na tela, observar mais outras coisas, mas eu sei que é um desafio, eu também estou nesse processo. É um equilíbrio que a gente está tentando descobrir e construir, né? A gente está aprendendo isso. E talvez esse seja o convite importante nesse momento, revisitar a forma como a gente está vivendo. Revisitar a forma como a gente está consumindo informação. Na política, nas opiniões, nas redes sociais, cada pessoa acredita que tem a verdade absoluta. Mas quando a gente observa com mais calma, a gente percebe que o mundo físico ele é cheio de mistura. Existe verdade em muitos lados, mas dificilmente, raramente existe uma verdade absoluta nas opiniões humanas. Então, em vez de tentar controlar tudo, ainda mais esse ano que é ano de política, de jogo, de futebol, resolver tudo ou provar que você está certo o tempo todo não vai adiantar. Talvez aqui a prática mais profunda seja pausar, respirar e perguntar o que a vida está querendo me mostrar nesse momento. Porque às vezes o desafio não aparece para ser eliminado imediatamente, ele aparece para quebrar uma rigidez que existe dentro de você, para soltar esse excesso de controle, para abrir espaço para uma nova forma de ver as coisas. E quando você consegue dar esse pequeno passo para trás, sair dessa reação automática, algo muda dentro da sua energia. A mente ela fica mais clara, a intuição ela aparece e talvez seja uma das grandes práticas espirituais desse momento, que é a menos reação e mais consciência. Menos apontar para fora e mais presença dentro de você. E hoje eu vou falar até algo um pouco pessoal, assim, quando a gente fala de consciência, responsabilidade espiritual, isso também aparece nessas pequenas práticas, por exemplo, do meu trabalho.
Muita gente me procura para conversar sobre mentoria, sobre aula particular de yoga, sobre acompanhamento mais profundo. E às vezes a gente faz uma conversa inicial, entende o processo da pessoa, e quando chega no momento de falar de investimento, de dinheiro, de matéria, algumas pessoas não podem pagar ou não querem pagar, e isso faz parte, nem todo mundo está no mesmo momento de vida. Mas esse também tem sido um processo de aprendizado para mim, de me posicionar melhor, porque eu não tenho como fazer tudo mão aberta de graça para vocês, gente. Eu também tenho conta para pagar aqui. Porque ao mesmo tempo que eu compartilho muito conteúdo gratuito, esse podcast, reflexão no grupo da Alma Flow, prática, lives, aulas abertas, também existe muito investimento por trás de tudo isso. Eu estudo há anos, faço formações há anos, cursos, pago a minha escola de cabala que é fora do Brasil, faço especializações direto. Tudo isso tem um custo, um tempo, uma dedicação muito grande. Então, faz parte do meu próprio processo de crescimento entender que assim, o que eu posso fazer? Não tem como dar bolsa para todo mundo que vier fazer mentoria, entendeu? Eu preciso colocar o valor do meu trabalho. E que isso seja também um convite de reflexão para todos nós. Como cada um de vocês se posiciona no mundo? Se isso está acontecendo comigo, provavelmente também está acontecendo com você. Cada um de nós valoriza aquilo que faz? Você está valorizando o que você faz? Porque muitas vezes, sem perceber, você pede coisas das pessoas, você pede tempo, energia, trabalho, sem refletir sobre o valor que aquilo tem. E isso eu tenho certeza que não acontece só comigo, isso vale para qualquer profissional, qualquer pessoa que está oferecendo algo ao mundo. Ao mesmo tempo, eu fico muito tranquila em saber que já existe muita coisa disponível para quem quer começar esse caminho. Por exemplo, esse podcast que é gratuito, muitas práticas que eu compartilho são gratuitas, tem aulas abertas, enfim. Existe muito material disponível para quem quer aprender, refletir e crescer. Então, quando alguém sente que precisa de um acompanhamento mais profundo, mais individual, mais direcionado, naturalmente existe um investimento, como qualquer outro processo de desenvolvimento. E tudo isso tem muito a ver com a energia que a gente está vivendo agora, porque nesse período ele está convidando cada um de vocês, de nós, a sair um pouco da posição do consumidor, de alguém que apenas pede, pega, espera, reage, e entrar na posição de produtor de consciência, de alguém que também assume responsabilidade pelo próprio caminho. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes desse momento. Como que você está se posicionando no mundo? Como que você está usando a sua energia? Porque quando a gente alinha essas coisas com mais consciência, algo vai mudando dentro de nós. Você não vai se sentir autoconfiante quando você esperar a autoconfiança chegar ou ter uma consciência do seu valor, do seu próprio valor, ele não vai chegar. A vida vai trazer situações para você se posicionar, se colocar adiante, tomar decisões que sejam desconfortáveis, que você vai ter que se sentir desconfortável falando o que tem que falar, fazer o que tem que fazer, e é ali que você ganha a energia e a força de autoconfiança, entendeu? Então, não é esperar que vai chegar, não. Você vai fazer, você vai se sentir mal no momento que você estiver indo tomar essa decisão ou falar o que tem que falar, e depois você vai, uau! Às vezes você não vai fechar negócio até com aquela pessoa, mas vai chegar uma outra pessoa logo depois que você se posicionar. Então, até esses dias aconteceu com uma amiga minha, ela me mandou uma mensagem contando, na verdade, acho que ela mandou ontem, falando sobre isso. Chegou um cliente tóxico, reclamando do trabalho, provavelmente querendo tirar vantagem, entendeu? Querendo, enfim, não preciso entrar em detalhes. A partir do momento que ela se posicionou, que foi desconfortável para ela, mas ela sabia que era o certo a fazer, se posicionar com calma, com essa energia da pausa, respira, deixa eu ser proativo aqui. A pessoa saiu do campo, chegaram 2 clientes, fechando o negócio com ela no Pix, no valor atualizado, reajustado, sem nenhum mimimi, sem nenhum, entende? Sem essa escassez. Eu entendo que tem gente que não tem condição de pagar um certo tipo de serviço, de trabalho, eu não estou falando sobre isso, mas a gente sabe que tem muita gente que não consegue ver o valor e ela quer diminuir o valor do outro. Ah, mas você não dá desconto aqui? Ah, mas quer barganhar o tempo todo. Enfim, vamos mudar de assunto, né? Muitas vezes a gente acha que os nossos pensamentos, as nossas emoções
são a verdade absoluta. E aí tem a ver até com esse caso aí, né, do cliente. Para o cliente que estava ali batendo panela lá com a minha amiga, na cabeça dele ele estava certo, entende? Mas nem sempre os nossos pensamentos e as nossas emoções são a verdade absoluta. Na sabedoria espiritual existe uma ideia muito interessante. Muitas das nossas primeiras reações vêm justamente das partes da alma que ainda estão em processo de cura. Então, imagine, por exemplo, alguém que tem uma ferida muito profunda de abandono. Essa pessoa, sem perceber, ela pode tentar controlar tudo ao redor, controlar relacionamentos, situações, pessoas, porque lá no fundo existe um medo de ficar sozinha e de não ser o suficiente. Então, todas as decisões, elas começam a nascer desse medo, não da sua alma, não da alma dessa pessoa, mas da ferida. Por isso, a Cabala fala, não reage imediatamente, pausa, respira, observa. Isso a gente pode ver até no yoga. Às vezes a gente está numa postura mega intensa, o corpo começa a tremer, a mente quer sair da postura, quer fugir do desconforto, mas quando você respira e permanece, algo começa a abrir. Mesma coisa no Tantra, eu já falei disso também. Quando começa a subir a energia, eu vou fazer a terapia do toque sagrado, que é assim que eu chamo, né? Porque eu tenho uma condução diferente. Vai trazendo emoção, memória, sensação inesperada. E o trabalho não é fugir disso, mas é sustentar a presença para que a energia possa se reorganizar. É a mesma coisa da mentoria. A pessoa chega dizendo, eu tenho que resolver isso agora, tenho que tomar decisão agora, tenho que sair desse trabalho, preciso terminar esse relacionamento. E muitas vezes, quando a pessoa começa a olhar mais profundamente, ela percebe que a decisão está vindo de medo, de ansiedade, de uma sensação de falta. Nunca tome uma decisão a partir do medo ou da escassez. Nunca. Porque quando a decisão nasce desse lugar, não existe espaço para que algo realmente alinhado se manifeste. Eu tenho uma outra mentorada que me ligou essa semana falando, eu não aguento, estou tendo pânico para ir no trabalho, eu quero sair, eu não sei o quê. E ela é totalmente emocional, ela precisa esperar a onda da emoção passar para ter mais clareza de pensamentos. E a linha dela de missão de alma, no desenho dela, tem muito a ver com a sabedoria de lidar com conflitos. Elas têm uma sabedoria emocional para lidar com conflitos. Então, assim, independente do lugar que ela for, está escrito ali que sempre ela vai estar administrando conflitos emocionais ao redor. Então, não adianta, às vezes, ela querer sair do lugar. Ela tem que se fortalecer onde ela está. Não estou falando que ela tem que ficar lá, né? Se é um ambiente tóxico e tal. Mas é como ela consegue ter a consciência naquele momento. Ela vai sair de férias, vai isso, faz aquilo. Como que ela consegue se reorganizar internamente para depois tomar uma decisão? Porque quando a decisão nasce desse lugar, não existe esse espaço para que algo realmente alinhado se manifeste. Então, às vezes, tem que esperar um pouquinho mais para ter mais clareza, para que a vida mostre um caminho que a mente ainda não consegue enxergar. Porque existe essa inteligência que é muito maior organizando as coisas. E quando a gente consegue alinhar nossa consciência com essa inteligência, quando a gente se conecta com algo maior do que o próprio ego, muitas coisas começam a se reorganizar naturalmente. As pessoas certas vão aparecendo, outras oportunidades aparecem, os caminhos se revelam. E eu vejo isso o tempo todo na minha vida, na vida dos alunos, nas histórias de pessoas que chegam até mim. E talvez essa seja uma das práticas mais profundas nesse momento. É não acreditar que a sua mente sabe todas as respostas. Então, se questionar qual que é o próximo passo mais alinhado que eu posso dar agora. Porque quando você caminha assim, pouco a pouco, você começa a perceber que não está mais vivendo apenas reagindo à vida, mas você começa a viver em parceria com a vida. E esse é um período muito forte para a gente ir na raiz daquilo que gera ansiedade, estresse, sensação de insuficiência dentro de você. Sabe aquela sensação que você ainda não é o suficiente, ou que você precisa provar algo ao tempo todo? Aquela ansiedade constante, tentando controlar o que vai acontecer? Muitas vezes é exatamente isso que esse período está trazendo à superfície. E quando isso acontece, a tendência da mente é o quê? Tentar resolver imediatamente. Então, quando a gente começa a alinhar a vida com um princípio espiritual maior, seja através da prática de yoga, da meditação, da presença,
Algo começa a reorganizar naturalmente. E não é porque a gente está controlando, mas é porque a gente começa a viver de uma forma mais alinhada. E isso tudo também conecta com algo que eu tenho refletido profundamente dentro do Alma Flow. Porque a gente fala de espiritualidade, muitas vezes as pessoas pensam só em astrologia, yoga, o tantra, a cabala. Mas no fundo, isso são apenas portais diferentes para a mesma coisa, que é desenvolver uma relação direta com algo maior. Uma relação direta com a vida, com a consciência, com o Criador, com aquilo que muitas tradições chamam de luz. E quando a gente começa a caminhar nesse processo, algo curioso acontece. Quase sempre antes de um salto na nossa vida, aparece um momento de dúvida. Dúvida sobre nós, sobre o caminho, sobre as relações, se está fazendo a coisa certa. Na tradição cabalística existe até um código muito antigo que fala sobre isso. Ele diz que sempre que alguém está prestes a alcançar um novo nível de expansão, aparece uma energia de dúvida tentando desestabilizar aquela pessoa. E se você olha para a vida com honestidade, isso acontece o tempo todo. Antes de uma mudança importante vai surgir um medo, uma decisão importante vai surgir uma insegurança, ou vai ter uma confusão antes de uma expansão. E o interessante é que muitas vezes a gente acha que essas dúvidas significam que a gente está no caminho errado, né? Mas às vezes é exatamente o contrário. Às vezes a gente está prestes a atravessar um portal novo na sua vida. Talvez uma das ilusões que a gente tenha como ser humano seja acreditar que a estabilidade da vida vem das coisas externas. Dinheiro, reconhecimento, status, relacionamento, mas a gente entende que mesmo pessoas que têm tudo isso continuam vivendo com ansiedade, medo e insegurança, e daí vão fazendo um monte de burrada, achando que pode comprar o mundo, né? Como a gente está vendo. A verdadeira estabilidade não nasce fora, gente, nasce dentro de você. Talvez tudo que a gente busca na vida, dinheiro, amor, reconhecimento, sucesso, controle, seja apenas uma tentativa de encontrar uma sensação interna de certeza. Certeza que a gente está no caminho certo, que a gente é suficiente, que a vida está sustentando a gente. E essa certeza ela não se constrói quando tudo está perfeito, ela se constrói exatamente nos momentos em que a vida está desafiando você, quando algo não sai como planejado. São nesses pequenos momentos que pouco a pouco você constrói essa musculatura da consciência. Não é sobre ter respostas, e esse é o espírito do Alma Flow. É sobre aprender a caminhar com mais consciência, mais presença e mais conexão com aquilo que realmente sustenta a vida. E talvez o verdadeiro milagre não seja controlar tudo que acontece fora, mas desenvolver dentro de você uma consciência tão alinhada que a vida começa a fluir de uma forma mais verdadeira. O movimento mais profundo que você pode fazer é mudar a forma como você se vê. Como que você se vê? Como que você consegue questionar o que precisa ser mudado dentro de mim? Quando você muda a sua consciência, você muda a forma como você se relaciona com o mundo, com o trabalho, com o dinheiro, com o corpo, com os relacionamentos, com a própria vida. E essa transformação interna tem um efeito muito maior do que você imagina. Uma pessoa que desenvolve mais consciência, mais presença e mais responsabilidade sobre si mesmo, naturalmente começa a impactar o ambiente ao redor. E isso eu vejo muito acontecer nas mentorias, até no movimento Alma Flow. Pessoas que começam a se conhecer mais profundamente, começam a observar suas emoções, padrões, crenças. E quando começa a viver com mais verdade, autonomia e alinhamento, a vida começa a ficar mais leve, mais clara, mais conectada. Então, eu espero que tudo isso que eu falei possa te acompanhar ao longo dessa semana. Se algo aqui que eu trouxe para você tocou seu coração, talvez seja um convite para observar um pouco mais de perto o que está acontecendo dentro da sua própria vida nesse momento. Se você quiser se aprofundar nessas conversas, você sabe onde me encontrar. Tem as mentorias para a gente fazer. E também tem os nossos encontros nesse mês, dia 21 de março, aulão gratuito no Vale Sul. No dia 29, às 8 da manhã, lá no Posto 12, perto de Urbanova. Vai ser muito bonito compartilhar esse momento com vocês. Compartilhem, comentem, curtam, me ajuda a expandir ainda mais esse podcast com a sua contribuição. E se você quiser saber mais detalhes dos eventos, todas as informações estão lá na minha página do Instagram, Paola Yaeli. Obrigada por estarem aqui comigo em mais um episódio. Espero ver muitos de vocês pessoalmente nesses próximos encontros.
Um beijo, até o próximo episódio.